Olá, amigos! Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo Sandra, psicóloga, trazendo um tema hipnose, um tema que é bem interessante, aplicado no dia a dia em várias situações clínicas e que tem um impacto positivo na ajuda de vários pontos no nosso dia a dia. Isso mesmo. Obrigado a presença aqui no programa mais uma vez, Sandra. Eu agradeço o convite. É um tema realmente que causa alguma curiosidade, né, doutor Eduardo, sobre o que é hipnose, se dá para hipnotizar, se não dá. Então é um prazer estar podendo falar aqui e colaborar. Começando assim, para o público em casa entender, já é uma técnica bem antiga, né? E que é bem estabelecida e você tem um conceito já bem aplicado no dia a dia, né? Exatamente. Inclusive, a hipnose é algo liberado pelo seu conselho de medicina e pelo meu conselho de psicologia. Então, é algo que realmente é comprovado, né? Tem dados científicos, estudos, que realmente funciona para uma gama imensa de possibilidades. Tanto de coisas que precisam ser melhoradas em termos de transtornos, de doenças, como para atingir uma melhor performance nos estudos, nos esportes, ou seja, a gente realmente quando trabalha dentro da hipnose, a gente está trabalhando com o conceito do poder da nossa mente, o que a mente pode fazer a nosso favor. A gente usa muito a nossa mente, né, doutor Eduardo? Mas muitas vezes contra nós mesmos, né? O processo de ansiedade é o exemplo mais claro disso, né? Que a gente vai imaginando o pior e vai realmente começando a sentir taquicardia, ficando realmente doente, né? Eu, como médico, acredito muito nisso que você acabou de falar e passo isso muito para meus pacientes no dia a dia, o poder da mente, né? A gente tem que sempre projetar para o universo algo que seja positivo, porque dessa forma a gente tem um retorno mais positivo. E jogando a hipnose no dia a dia, assim, um exemplo de melhora para os pacientes, assim, fazer uma pessoa, por exemplo, a ansiedade que você falou, a gente consegue com a hipnose abrir portas para essa pessoa experimentar esse positivo em vez só do lado negativo? Sim, a gente usa o poder que é da nossa própria mente, a gente entra no estado de hipnose a todo tempo, né? As pessoas, quando chegam até mim, eu pergunto, você acha que você já foi hipnotizado? Normalmente não fui. Eu falei assim, pois é, possivelmente no caminho vindo para cá, quando você ligou uma música e você começou a imaginar uma cena futura ou de algo que você estava querendo viver, você estava no estado de hipnose. Então a gente entra no estado de hipnose, que a gente chama de transe hipnótico, a todo momento, né? Porque existem vários gatilhos que fazem com que a gente acesse a mente subconsciente. O conceito de hipnose, né, dito de uma forma simples, é quando a gente consegue romper essa mente consciente, a mente racional, e estabelecer algumas crenças, alguns modelos dentro da mente do nosso subconsciente, que é a mente que sente. Então, quem está num processo de ansiedade, ou mesmo num processo de depressão, está imaginando coisa ruim. A gente consegue, de fato, através da imaginação de algo positivo, estabelecer um novo padrão fisiológico? Conseguimos. Então, esse é um dos benefícios claros da hipnose. Só que, para a gente realmente reverter a situação, a remissão dos sintomas, é preciso que a gente trabalhe na base disso. O que é que a pessoa pensa e acredita que faz com que ela veja ameaça ou perigo em situações que são absolutamente tranquilas, né? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Isso que é mais legal, Eduardo, sim. Qualquer pessoa, criança, adulto, grávida, a gente precisa que a pessoa entenda o linguajar, né? Porque é uma sugestão direta que a gente dá dentro da hipnose clássica. Existem dois tipos de hipnose, existe a hipnose ericksoniana e existe a hipnose clássica. Dentro da hipnose clássica a gente dá sugestões diretas, na hipnose ericksoniana são sugestões indiretas. Então, se a pessoa consegue entender o que nós estamos falando, ela é capaz de seguir as instruções e ser hipnotizada. Normalmente uma sessão de hipnose, ela dura quanto tempo? Quando a gente trabalha a hipnoterapia, que é para realmente a gente mudar o padrão de resposta e até a mente subconsciente, são 3 horas de sessão.
né? E isso, o que a gente fala? Que realmente atinge o resultado. 3 horas de sessão, que eu posso dizer para você, porque eu sou psicóloga também, atendo como dentro da psicoterapia, que equivale às vezes a 10 anos de sessão de terapia. E hoje, cada vez mais as pessoas vêm procurando a hipnose? Sim, está sendo cada vez mais divulgado, existe toda, né, um conceito do mito, meu Deus, a pessoa vai entrar dentro da minha cabeça e de repente, sei lá, se ela descobre algum segredo ou se eu não volto mais. E na verdade não tem nada disso, né? Todo o processo de hipnose é uma auto-hipnose. Eu vou te orientar e você vai aceitar o que eu estou te dizendo e vai entrar dentro dessa proposta. Se você não aceita, não adianta. Eu dou um exemplo assim para as pessoas que me procuram, né? Imagine que você está no transe hipnótico, você está hipnotizado. E aí você é um corintiano. E aí eu falo, olha, você vai imaginar agora que tem um livro voando, legal, tá imaginando. Agora você vai gritar, vai palestra, dá-lhe Palmeira! A pessoa sai no transe imediatamente. Por quê? Porque essa sugestão não condiz com algo que está dentro da mente consciente. A mente consciente ela não é apagada dentro do processo de hipnose. Você está presente, só que você está com uma atenção dual. Você está com uma atenção aqui agora da sua mente consciente e você está dentro do padrão da mente subconsciente, ou seja, você está de fato aqui presente, não é que você vai para algum lugar e não tem como voltar. Tanto é que se eu dou alguma sugestão que não condiz com o que você acredita, com a sua forma de ser, você não vai fazer, né? Por isso que a gente diz, toda hipnose é uma auto-hipnose, é você que permite ir ou não ir, até onde você acredita que possa e condiz com seus valores e a sua ética. Entrando nesse campo do inconsciente, é verdade que a gente acaba repetindo muito dos nossos pais, avós, via genética ou até convívio de décadas? Existe a questão genética, né, que tem toda a questão filogenética, mas existe também os modelos que foram aprendidos, né? A gente separa a mente, quando a gente está dentro do modelo de mente do Gerald Kahn, que foi uma das pessoas precursoras da hipnose clássica, que tem a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. A mente inconsciente é sistema nervoso autônomo. Mente consciente corresponde a só 5%, é a mente que pensa, e a mente subconsciente é a mente que sente. Então eles dizem assim, entre a mente consciente e a mente subconsciente tem como se fosse um guardião, que é chamado tecnicamente de fator crítico. Até os 7 anos, esse guardião ele está como se fosse adormecido, ou seja, as coisas que eu vou te dizendo já entram diretamente nessa mente subconsciente, que é de fato o que a gente é, 95% do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente faz, ou seja, o nosso comportamento. Então, se você sempre ouviu do seu pai, nossa, Eduardo, você é muito inteligente, poxa, você vai conseguir. Você está estabelecendo esse poder da crença dentro da sua mente. Agora, se por acaso diz, né? Tem um filme que retrata bem isso, que é A Procura da Felicidade. Tem uma cena que é emblemática para todo mundo que já assistiu. O filho dele está jogando basquete e erra. E ele diz, eu quero ser jogador de basquete profissional. O pai diz, não, ó, esquece, você não joga bem, você não vai conseguir. Ou seja, ele incorpora aquilo. E aí ele desiste de jogar o basquete. O pai, se dando conta do que fez, o que ele fala? Olha, não permita que ninguém fale que você é capaz ou não capaz, nem mesmo eu. Por quê? Porque dentro disso, as figuras de autoridade para a gente, inclusive você como médico, eu como psicóloga, a gente rompe essa barreira aí do guardião e a gente instala na pessoa crenças, né? O que a gente fala tem um poder imenso. Por quê? Porque aquilo é assimilado para a pessoa e se torna uma programação mental. Então, até os 7 anos, eu estou com esse guardião adormecido. Então, tudo que nos falam, a gente realmente toma como verdade absoluta. E segue repetindo isso,
né? Este é o problema, sem saber qual foi a origem. Então, quando a gente, dentro de uma hipnoterapia, vai descobrir o que aconteceu, normalmente a gente revisita esse tipo de cena. Cenas muito simples, mas que são tão de alto impacto emocional que formam uma programação mental. E a gente repete. A neurociência diz para nós hoje, né, alguns dados assim que a gente olha e fica muito preocupado, que nós temos cerca de 60 mil, 70 mil pensamentos por dia. E tende a se repetir 98% deles. Então eu sempre pergunto, o que a gente é de verdade, né? A gente se acha muito autônomo, mas quando a gente examina, né, nosso bloco que foi formatado nos nossos primeiros anos, a gente vê que é realmente um padrão repetitivo. Por isso que a gente diz, a gente está no piloto automático o tempo todo e não se dá conta de que está no piloto automático. O programa está chegando ao fim, quer deixar uma mensagem para o público em casa? Eu deixo o convite para visitar o meu Instagram, meu Facebook ou mesmo o meu YouTube. Lá tem alguns vídeos sobre mais perguntas e respostas a respeito da hipnose. Deixo o meu contato também. O YouTube e as redes sociais é psico.sandra.sepúlveda. E o meu contato é 19 99607 4897. E agradeço. Sandra, muito obrigado. É um tema que me fascina, eu sou apaixonado pela mente. Brilhante a sua entrevista aqui e tenho certeza que todos em casa também gostaram do que você colocou aqui. O programa chega ao fim, lembrando dos nossos canais, perdeu algum programa, quer rever, compartilhar com algum familiar, a gente tem o Facebook, um Instagram com conteúdo bem amplo, conteúdo em áudio, podcast. Às vezes você está na academia, no carro, no trânsito, correndo no parque ecológico, para ficar ligado nessas dicas desses especialistas que vêm aqui no programa e compartilham temas bem interessantes. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!